Beleza, então, só uma recapitulada rápida, vamos para o conteúdo de hoje. Então, a gente vai começar aqui com a apresentação do Matheus, né? Foi o último a entrar na turma aí, quem ainda não se apresentou. Então, Matheus, fica à vontade. Verdade. Aqui, cara, eu até coloquei no outro slide aqui algumas coisas que a gente comentou por alto, mas é só para ajudar a dar uma luz aí, lembrar de alguma coisa, caso você queira, tá? Mas não Boa. precisa seguir esse script, não. Fica à vontade aí para falar quem que é o Relaxa, Matheus. eu só não consigo ligar a câmera porque eu tô no desktop, não tenho webcam, De boa, fica à que é o vontade. pessoal. Deixa eu voltar Beleza, uma galera? vez aqui. Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 semana que vem, inclusive. Tô formando em engenharia de computação, já era para ter formado há muito tempo atrás, só que eu tranquei devido a casamento, outras coisas, trabalho, as coisas assim que eu tive que priorizar na vida. Assim, por um lado eu arrependo, por outro não, né? Porque tive inúmeras oportunidades por conta dessas mudanças aí também. Então, trabalhei no Martins, lá em Uberlândia, que é um atacado. É o maior do Brasil, né, na verdade. É uma empresa muito boa. Antes disso, eu tinha feito estágio numa empresa de TI, trabalhei como analista de dados, estagiário, né? Após o Martins, eu fui para a Everest, que é uma empresa de soluções de software mesmo, mais em TI, focada em TI em Uberlândia, só que ela era de fora, ela chamava Everest. Ela foi comprada por uma outra empresa japonesa chamada NTT Data, que eu acho que o Dieguinho conhece, né, Dieguinho? Uhum. A NTT Consultoria Data. enorme, MTT é gigante. Isso. Eu acho que é a terceira maior do mundo, ó. Tem mais de 300 mil funcionários, é uma consultoria gigantesca. E aí, eu Você mutei pôs um aqui sem mudo aí, querer. mano. Mutou aqui sem querer. Desde então, eu trabalhei lá por cerca de 2 anos e meio. E lá eu atuei como desenvolvedor, como PO, como Scrum Master. Então, eu trabalhei em três áreas, né? Ah, Do legal, você foi para time essa da parte de Squad. produto, que de squad e Sim, tal, de agilidade. Legal. sim. Na Squad eu trabalhei nas três frentes, né? Como desenvolvedor no começo, depois eu fui um pouco de PO, Aham, aí depois eu fiz treinamento e fui ser Scrum dos times. que massa. Cheguei a trabalhar uma época também num cliente da Claro como governança ágil, então era mais ou menos o que a Natália faz ali, Uhum, hoje ali no Martins. uhum. E, e depois eu saí de lá e vim trabalhar aqui na ITSS, dentro da CBN, né? Essa é a minha carreira, vamos dizer assim. E em 2014 também trabalhei no Zema aqui, como analista de suporte, por um ano. Então era o pessoal da TI que vocês ligavam para reclamar que o computador não estava funcionando, que a internet não funcionava, tinha que Famoso N1, né? formatar. N1 e Ah, N2. exatamente. Foi muito bom a experiência, inclusive. Muito bom mesmo. Legal. É, tem E, uma galera na CBMM que veio do Zema, da e TI. assim, nessa jornada toda aí com TI, nunca tive contato com SAP, cara. Não sabia nada. Quer dizer, ainda não sei, né? Então, o Dieguinho me deu essa oportunidade aí pra colar com vocês aí pra aprender. Vambora. Topei de cara, né, Dieguinho? Isso aí. Isso pra mim, eu já tava procurando alguma coisa paralela pra fazer. O Dieguinho já deu essa oportunidade aí, então fica mais fácil ainda. Show de Comigo do bola. lado, né? É Show isso. de bola. Muito bom, Matheus. Seja bem-vindo. A gente, Ah, como eu eu te moro aqui em falei. Araxá, viu? Sou É, de você Araxá, é moro em nascido e criado Araxá. aqui, né? Sim, sim. Muito bom. É, a gente, dessa Valeu. turma toda aqui, quem tá aqui em Araxá, eu, o Wesley e o Rogério, né? Que é meu irmão. Uhum. E o resto da turma aí, todo mundo em Itaúna, fora o Beto, que tá em Jundiaí, mas também é de Itaúna. Então o Beto E mora a em Jundiaí já Raquel há algum também, né? tempo. Que A Raquel mora em também. Itaúna, mas trabalha na Vale fora lá, né? Itabira. É, tá. Isso, o Nico fica no intercâmbio aí entre Não fala não, semana puxada, viu? Itabira e Ô, mas Itaúna. você não preocupa com a idade não, Matheus. Vou fazer 40 anos semana que vem, comecei engenharia segunda-feira agora, viu? Então nunca é tarde. Ah, mas você já deve ter outro curso, é isso. Com Ah, já, mas certeza. né? Mas Pois é é. isso aí, não pode desanimar não, tem que fazer Vamos mesmo. falar de idade, não? Segue o jogo. É, eu também acho. Ficou ruim, né? Não, não tem nada a ver com o assunto. Não precisa. Então vamos lá, segue o jogo. É engraçado esse negócio de geração também, né? Você pegar, tipo, o meu irmão, por exemplo, e o Beto começaram a fazer faculdade com, sei lá, 30 anos. Quantos anos Exatamente. você tinha, Eu Beto? comecei com 27. E, tipo, hoje em dia já é 30 é exagero. muito incomum isso, né? Hoje é diferente.
Tipo, hoje em dia, quem começa a faculdade com 30 anos é um dinossauro, né? Como se fosse É, o vovô da É, turma. É é muito mesmo. natural a galera É, entrar na faculdade mas muito eu acho mais que nova. na nossa, pelo menos na minha, né, os pais exigiam que a gente saísse do ensino médio e ia para uma faculdade. Então a galera não tinha muita noção de profissão, né? Fazia o que que é. Aí hoje muita gente faz a segunda faculdade, né? Porque segue o ramo que acaba gostando e agora que você se aplica mesmo estudando o que você está focado em fazer, né? Antes era uma meio que obrigação. Meu pai meio que já, ó, você tem que sair daqui já com a faculdade em mente, né? Então, assim, agora você faz com que seu ramo de trabalho te mandou. Não sei, pelo menos aqui em casa Sim. foi assim. Eu vejo meus primos que têm a mesma faixa etária que eu, a mesma coisa. Muito Agora engraçado que esse tá mais. negócio, né, mano? Eu sempre comento. Eu e meu irmão, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas é uma coisa curiosa. Como é que nossos pais nunca falaram disso com a gente, né, mano? Não, Nossos cara. pais nunca incentivaram a gente a entrar na faculdade, velho. Na verdade, eu fui pra faculdade por causa de uma oportunidade de promoção na mineração, na época lá da J Mendes. Quando É, eu então. tive a Mas, oportunidade. Não, já era Uzi Minas, eu acho. Já era Uzi Minas. Tinha virado Uzi Minas, na verdade. Não, é, isso. Você chegou a fazer Porque técnico antes para entrar lá? Não. nada, não. Eu comecei trabalhando operacional. Aí Ah, eu, assim, destaquei lá onde eu tava. Aí o gerente quis me levar como líder de produção lá. Só que aí a galera que trabalhava lá, todo mundo tinha formação, pelo menos técnica. E eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Ele falou, cara, eu quero te promover, eu quero te colocar lá, mas eu precisava que você pelo menos estivesse fazendo um curso, pelo menos matriculado e tal. Aí foi quando eu prestei o vestibular, passei e tinha, sei lá quanto tempo que eu não punha a mão no caderno. Mas aí entrei e deu bom. Aí eu entrei e fiz engenharia de produção. Só que aí já, assim, tinha a ver com o que eu trabalhava, né? Mas assim, quando eu acabei a faculdade, aí eu fui na pós voltada para a parte de logística e tal, que aí já ficou dentro do meu, que até o Gustavo fez a mesma pós que eu, nós fizemos a mesma pós na FGV, eu e o Gu. Mas aí já ficou direcionada, que aí cai no que o Nico falou, né? Que aí sim eu eu já acho fiz um que, negócio mas é direcionado o para caminho carreira mais mesmo. certo, cara. Se às vezes hoje eu falo isso com meus primos mais novos, né? Essa mesma coisa. Não faz de cara a faculdade, entra no mercado de trabalho, vê o que você vai gostar de fazer, para depois você decidir, né? Se você é. gosta de uma área operacional, não uma área mais administrativa, né? Uma área mais técnica, o que for. Aí hoje eu tô nessa E é peleja aqui, mas engraçado tá bom. essa questão agora do que a gente está fazendo aqui, desse curso do funcional e tal do SAP. Eu vejo também de uma forma muito parecida, né? A gente está vendo aqui Sim. que, tirando, talvez com exceção aí do meu irmão, do Beto e do Matheus, né? Mas nós aqui, eu, Wesley, o Gu e o Nico, a gente, né, assim, proposta é justamente esse, né? Mas como que a gente vem dentro da área de negócio, né? A gente vem dentro das nossas especialidades aqui Uhum. e agora já está todo mundo pendendo para a questão do funcional, né? É, sim. E tudo por causa também da evolução da carreira, né? Tudo por causa da onde que a carreira vai levando a gente no final das contas. Isso é bem curioso. Eu acho que assim, mesmo essa geração que tá vindo agora, essa galera mais nova, tem alguns exemplos aqui mesmo na turma, alguns que são um pouco mais novos aí, mas daqui para essa geração que tá vindo agora, eu acho que é isso que talvez eles devessem fazer, não sei, né? Acho que não do mesmo jeito que a gente fez, igual eu começar uma faculdade com quase 30 anos de idade, mas pelo menos ter uma noção de para onde vai seguir, né? Uhum. E não essa questão da obrigatoriedade de sair do ensino médio e já pular para a faculdade É, sem ter a mínima ideia de qual carreira é. vai seguir. Eu fiz isso. É, isso frustra demais, cara. Frustra a carreira de muita gente, né? A minha esposa também é fruto disso, né? É mesmo, a Ela Dé fez Exatamente. A engenharia, Dé, é é verdade. verdade. saiu A da Dé fez faculdade. comigo e com o Wesley, né? A gente fez a faculdade junto e a Dé foi para outro lado totalmente. É. Mas formação e carreira é uma coisa que obviamente andam muito juntas e não necessariamente andam juntas, né? Tipo assim, é um negócio que você escolhe você escolhe às vezes de forma forçada a faculdade que você quer fazer, sua carreira te leva para um outro lado totalmente diferente. Uhum. E aí depois você vai ver que a sua formação ali, obviamente, sempre traz alguma coisa, né? Mas ela te ajudou em pouca coisa, né? Agregou Uhum. pouco ali no que poderia. Meu irmão, eu dei muita Mas- sorte que meu irmão, quando eu tava pensando em entrar na faculdade, quando eu cheguei até a fazer vestibular, junto com eles lá, meu irmão que falou comigo, mano, faz um técnico primeiro e tal. E eu nem pensava nisso na época. Aí meu irmão que me deu a letra e aí eu fui pesquisar e tal. Aí comecei a fazer meu curso técnico na área de informática, que era o que eu já tinha mais ou menos uma certa atração, ele já estava começando a trabalhar na área, e aí deu certo, engrenei e fui embora. Aí depois sim, emendei na faculdade e tal, mas aí eu já estava no mercado de trabalho, já tinha certeza do que eu queria. Quando eu comecei meu primeiro período de faculdade, eu já tinha certeza absoluta que minha carreira estava em TI, entendeu? E tá até hoje, né? Então, no meu caso, deu muito certo, eu não tive essa frustração não, mas como eu falei, minha esposa, por exemplo, coitada, 5 anos de faculdade para depois não exercer, ver que não curtia e tal.
cheguei a iniciar engenharia civil por força do meu pai na época. Tipo assim, não, engenharia civil você tem que fazer porque é o melhor. Acabou de sair do ensino médio. Falei, beleza, fui, né? Não durei 2 meses, cara. Não Ainda durei bem, 2 meses. ainda bem. Tipo assim, eu tive Eu que já tô comprar uma desistindo da primeira briga. semana, só que Eu tô tive vendo que comprar cosseno, uma briga muito cosseno. grande. Porque, tipo assim, era pago por ele na época e tal. Eu tive que comprar uma briga com ele. Aí eu, tipo Tenso, assim, pedi ajuda pra minha mãe na época, conversar com ele. Eu lembro até hoje. embaçado. Porque ele não ia aceitar eu simplesmente sair do curso. É foda isso aí. Aí não é isso que eu queria, velho. Complexo. Beleza, vamos lá então, avançando aqui para o nosso assunto da aula. Parte do nosso assunto, né? Bom, sobre relatórios LV. Então, eu comentei aqui, né? A gente começou a falar sobre a LV na aula passada. E eu queria comentar algumas outras coisas aqui para complementar, tá? Para concluir aquilo que a gente começou na aula passada. Então, sobre a LV aqui hoje, meio que parte 2, né? Do que a gente falou na aula passada lá. Então, até voltando aqui na agenda, né? Então, a gente falou sobre. Na verdade, antes de falar disso, desculpa, tem outras coisas aqui pra te falar. Até antes de a gente colocar a mão na massa, voltando pra agenda, eu esqueci, já tava pulando aqui, ó, os outros tópicos que eu tinha colocado. A questão de consultor vs CLT e essa parte de entender no time é um negócio interessante. Então, foi mal, deixa eu voltar aqui. Então, eu fiz uma planilhazinha aqui que eu coloquei alguns tópicos para a gente trocar uma ideia a respeito. Então, deixa eu compartilhar ela com vocês aqui. É um negócio interessante. E aí é até bom que o Matheus é consultor, dá pra ele ajudar a gente nesse ponto. O Beto já foi consultor também, então dá pra gente trocar um pouco de ideia sobre isso. Então aqui eu coloquei alguns tópicos, né? E aqui comparando então CLT e consultor. Aqui no caso estou tendo consultor PJ, né? Porque também tem o consultor que não é só PJ, mas nesse caso aqui é mais pensando em PJ. Só os impostos baixos ali no Calma, calma, consultor calma que. aí, calma, ansioso, calma, calma, vamos lá, por Não é parte. ansioso, Vamos não. começar de cima para baixo. É, calma aí, vamos Foi lá. lá na última linha da planilha. Deixa eu Então, me explicar primeiro. O baixo, alto, ou muito baixo aqui basicamente eu classifiquei em quatro partes aqui, né? Do que é comum, no que tá aqui para baixo, né? O que é comum, raro ou muito raro, do que tá embaixo, e do que tá em cima é alto, baixo, muito baixo, né? Tá mais ou menos separado dessa forma. Isso Uhum. tudo, obviamente, é relativo, gente. Isso aqui eu tô falando, geralmente eu tô falando um comparado com base no outro, tá? Algumas coisas, ou vocês vão ver que uma coisa está desprendida do outro, algumas coisas já fazem mais sentido isoladas. Então vamos passar a linha ali aqui para a gente trocar uma ideia. Média salarial. A questão de média salarial é o seguinte: quando a gente fala de CLT aqui, quando eu estou citando alta, lembre-se, eu estou falando de CLT pensando em carreira funcional. Neste caso, eu não estou comparando com o PJ, eu estou comparando com o mercado de trabalho de uma forma geral. Então, Uhum. analistas com a nossa idade, com o nosso perfil, que trabalham mais ou menos no nível tático ali, vamos dizer, né, no meio da escala, vamos dizer assim, que não, né, não é um nível muito operacional, mas também não é cargo de gestão, não é um nível mais estratégico da empresa, né, não estamos falando de um C-level ali, ou seja, a galera, aquele afegão médio, né, como diria o Emílio, se a gente comparar salários de analistas, o salário de analistas funcionais é mais alto do que a média de outros analistas, né? Se você pegar um analista contábil, um analista de, sei lá, de compras, pessoas de outras áreas, geralmente tendem a ter um salário um pouco melhor. PCP. Então, Uhum. assim, se vocês pegarem média salarial, vocês vão ver esse resultado, tá? Eu já trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, é uma média alta comparado a mercado, tá? E a de consultor PJ é muito alta, né? Se comparado a outras áreas também. É claro que tem muitos outros cargos que vão pagar igualmente, vão pagar até mais, lógico. Mas na média, né, considerando o que a gente vê de mercado, é uma média bastante alta para quem é consultor Uhum. funcional PJ. Ah, e a questão de impostos, aí eu já vou abrir para a gente comentar aqui, é mais ou menos o mesmo raciocínio. CLT eu tô dizendo aqui que é muito alto, porque no Brasil o CLT, na verdade, paga impostos muito altos, principalmente se a gente for comparar com os retornos que a gente tem, né? Vamos nem entrar nessa história aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro falando isso aqui também, mas acho que não preciso nem explicar para vocês o porquê que tá muito alto aqui, né? E a questão de impostos baixos neste caso aqui é mais comparado ao CLT. Se você for comparar o que Sim, um PJ paga de imposto a um CLT, é bem baixo. Eu nem coloquei muito bem baixo aqui, mais. porque muito baixo no Brasil é pouca gente que paga, né? Mas é bem mais baixo, concorda, Matheus? Bem mais. Então, o assim, ponto que eu estava mencionando ali é porque
Hoje ainda está assim, só que já está com algumas emendas ali para quase triplicar o imposto, igual vamos dar o exemplo do MEI. E para microempresas, então deve aumentar um pouco essa parte aí. Por isso que eu tô falando, que essa diferença aí vai reduzir bem, se conseguir efetivar, né? Se passar, né? É o Taxad vai conseguir. É, foda. Beleza, então assim, de um ponto de vista, né, de grana, vamos falar assim, juntando, né, esses dois pontos aqui, olhando de uma forma simplista, faz mais sentido você ser PJ do que ser CLT, né? Só que aqui para baixo vai destruir essa tese, né? Destruir assim, né? Claro que existem casos e casos, como comentamos um pouquinho aqui na aula passada, mas vamos lá. Descendo aqui então, a questão de home office é bem raro para quem é CLT, né? Não é uma coisa muito comum, tem se tornado mais comum, se tornou mais comum depois da pandemia, mas eu ainda classificaria como raro uma contratação Uhum. de alguém de CLT para ser. Eu não coloquei muito, né, percebam que eu não coloquei muito raro, porque eu até antes da pandemia eu diria que é muito raro, tá? Depois da pandemia eu ainda chamo de raro, mas é Na gente bem teria bem mais comum. comum, né? É É. uma coisa bem comum. Mas assim, para PJ é muito comum. Então perceba que aqui tem meio que dois degraus de distância, Sim, né? Teria o comum aqui no meio, digamos assim. E aqui eu coloquei raro para CLT e muito comum para PJ. Para PJ é muito comum, principalmente para funcionar sim. SAP. Nossa, Deus, é muito comum. Você acha vaga e chovendo, você balança a árvore e cai muita vaga no LinkedIn e tal, oferecendo para ser PJ e trabalhar remoto, né? Então essa questão de home office aí Mas é bem aí alta. entra o inglês, né, Diegão? Mas aí Geralmente. mas aí É. para vagas Brasil é bem menos exigido, né, Nico? Hum. Assim, o Não, inglês porque não, influencia, mas tá. É que eu vejo algumas para trabalhar no Brasil. É que você atende muita empresa de fora, né? Pelo que eu vejo aqui. para consultor IBM, funcional menos, viu, mano? Assim, será? tem bastante vaga, mas assim, proporcionalmente falando, o SAP no Brasil é um mercado muito consolidado, né? Tem muitas empresas que utilizam e é uma mão de obra bastante respeitada lá fora. Então, empresas que buscam profissionais no Brasil, obviamente vão exigir uma questão de inglês, né? Na sua esmagadora maioria, óbvio. Mesmo que seja uma empresa da América do Sul, por exemplo, né? Porque geralmente são empresas que têm operações globais e tal, então geralmente eles pedem realmente alguém que tenha inglês. Mas assim, Uhum. se a gente for considerar num contexto global, a quantidade de vagas vai ser, sei lá, 10, 20% de vagas de empresa para fora, os outros 80, 90 aqui dentro, né? Uhum. Falando desses 80, 90 aqui, vamos dizer que 20, 30% desse percentual vai te pedir inglês, entendeu? Então é importante sim, eu, né, sou uma das pessoas que mais defendem isso, essa questão do inglês e tal, nessa carreira SAP é realmente bastante relevante, mas ainda tem muita vaga que não tá nem aí para inglês, viu? Muita vaga. Mas se você pensar em nível, mano, talvez, assim, é uma pergunta, tá? Uhum. Se você pensar em nível de pleno e sênior, assim, eu acho que essa exigência ela aumenta, não? Sim, Essa questão do inglês, sim. né? Eu falo porque, igual, você mesmo, você e o Matheus acabaram de comentar a questão de N1, N2, né? Então, assim, se você for pensar talvez no nível de atuação, eu sei que não tem a ver com funcional SAP, tá? Né? Só pegando o gancho do nível. Aham. Pensa no nível ali da vaga, do nível do que o funcional vai atuar, né? Aí eu acho que essa exigência, ela, ou pelo menos a necessidade, talvez não esteja, talvez num grau, num nível de exigência tão, porque a gente vê isso, né, no mercado. Às vezes não está num nível de exigência tão alto na especificação da vaga, quanto acaba exigindo no dia a dia da função, né? Uhum. Não é para nível sênior realmente. Aí a demanda já aumenta, já costuma ser mais comum, né? Você ter vagas de sênior aí que vão te pedir um nível de inglês mais alto, né? Vão pelo menos citar inglês ali na vaga, porque tem vaga que nem cita a questão do inglês, né? Nem coloca isso É aí que na balança. é disso que eu tô falando. Às vezes não cita ou cita um inglês ali básico ou intermediário, e quando você vai ver no dia a dia, às vezes acaba exigindo bem daí pra cima, né? Uhum, uhum, é. Mas sim, tem essa questão do inglês, sim. E agora a questão do home office é mais ou menos por aqui mesmo, tá? Então, bem comum. Aí oportunidade internacional já muda de figura, né? Aí aqui para CLT já é muito raro, muito difícil uma empresa, Hum. né, querer te contratar como CLT para te levar, como foi o caso da Tyson que aconteceu comigo, que eu comentei aqui com vocês. Isso é bem mais raro de acontecer. E para PJ ainda é raro, né? Eu ainda chamo de raro para oportunidade internacional, mas está sendo cada vez mais comum, né? Como eu disse, o mercado de SAP é bem respeitado aqui no Brasil. Eles respeitam muito os profissionais de SAP aqui no Brasil. É tido globalmente falando como uma escola muito forte, o Brasil. Legal. Tem muita empresa que busca profissionais aqui, tá?
Aí começa outras coisas que entra mais no nosso dia a dia, né? Já faz mais parte da nossa realidade, é mais palpável pra gente, assim. A gente não tá tanto no campo do LinkedIn, né? Já é mais o que a gente vive na pele, que é folgas remuneradas. Folgas remuneradas é um negócio curioso, né? Uma coisa que a gente pensa pouco. Mas é muito comum a gente ter folga. Tipo assim, praticamente todo mundo tem folga remunerada, né? Quem trabalha como CLT, para não falar todo mundo, né? Tem um feriado É ali, uma 7 de coisa que tá me setembro. quebrando, viu? Isso aí. Então, eu pensei nisso na aula Tá passada que me você falou do quebrando seu muito. caso. Arrebenta pra quem é PJ, né? Porque você não Hum. tem folga remunerada, é muitíssimo raro, né? Por isso que eu coloquei aqui, é muito raro você ter uma folga remunerada Só o geralmente. mês passado, com esses 2 pontos da CBM, foi 18% do salário a menos, cara. É, dá muita diferença. Então é um ponto que a gente pensa pouco, mas que às vezes afeta muito, né? Como você acabou de citar. Férias remuneradas é a mesma coisa, né? Também é raro aqui do lado de cá, mas aqui é muito comum, né? Obviamente, é uma questão da própria Uhum. CLT, né? Então é praticamente para todo Sim. mundo. PLR também, sim, de novo, aqui eu tô falando de PLR ser comum, mas eu não tô considerando aqui trabalhar no Marte Minas, né, gente? Eu tô falando de trabalhar, aliás, não vou nem falar do Marte Minas, vou falar do Barbosão, né? Aliás, Uhum. para quem é de Itaúna, trabalhar no Rena. Não vai ser comum você ter PLR, né? É, às vezes até tem, claro. O Rena já é uma empresa até maior, né? O Rena já talvez não seja um bom exemplo, mas você pegar o mercado da esquina não vai ter PLR, claro. Eu tô falando do universo de funcional SAP, né? Então é bem Sim. comum você ter isso para grandes empresas, porque quem tem SAP são empresas que faturam centenas de milhões por ano ali, geralmente, né? Na grande maioria dos casos. Então é bem comum ter PLR. Aqui no caso do PJ já é bem raro, né, Matheus? Eu acho que não existe PJ que ganha PLR. Não Muito sei. raro, muito raro. Eu também Nunca não. ouvi falar, É não. raro. A minha esposa ganha, mas não é nessa rama. É bem raro uma coisa dessa acontecer, Mas não. a Mas ela é configuração PJ, a configuração, é comprador. isso que eu ia falar É agora, a configuração PJ. dela é Ah, bem diferente, né, mano? O Porque a esquema dela Andressa é é. uma PJ quase CLT, é um trem mais CLT. esquisito. ah, Eu nunca vi uma configuração de trabalho igual a da Andressa. Porque, ah. cara, consultor, acho que PLR vai ser muito raro, quase inexistente. Agora, É porque ele não faz É, vínculo com a empresa, né? Uhum. não tem jeito, cara. pra mim, Até faz nem faz muito sentido, né? sentido. Ele é Se só for um prestador de serviço, cara. Tinha esse Exatamente. cenário na CPFL, né? Tipo diretores, outras pessoas PJ tinham PLR normal, como se fosse um CLT. Só o regime de contratação que era diferente. Sim. É muito raro mesmo, muito raro. No caso, a gente acabou de citar o exemplo da Andressa aqui, né? Mas são casos bem à parte. Então tem, mas é pouco. Plano de saúde, né? Bem comum e aqui é raro, né? Então aqui é bastante Muito comum. raro também, Aqui Dieguinho. é bem raro também. É muito O raro, né? PJ. Vou até mudar aqui pra muito raro. É muito raro. Não existe PJ. Você não vê o PJ oferecendo plano de saúde, não. Né? Plano odontológico nem se fala, né? Muito raro. Também E aqui não. eu até coloquei raro pro CLT, porque aí já é uma coisa que, né, no nosso caso, por exemplo, na CBMM a gente tem, mas já é mais raro, né? Do que, do que plano de saúde, né? Eu Falando pra- já acho que É muito menos não é comum, tão né? raro. Pelo menos nas 3 empresas que eu trabalhei, todas elas tinham um plano odontológico. É, Aham, tanto no Martins de Uberlândia, na NTT, na Quiros, essas empresas que eu. E no Zema também, inclusive. uhum. Claro. Se a gente falar desse contexto, eu vou colocar comum aqui, concordo com você. Porque se a gente falar desse contexto, né, de empresas maiores aí, realmente vai ser mais comum, Sim, assim. empresas maiores são comuns. Continuo achando que aqui é muito comum. O plano de saúde continua sendo mais comum do que o odontológico, né? Tem muita empresa que Bem tem o de mais, saúde, é. mas não tem o É, odontológico, né? sim. Mas beleza, faz sentido. Vale refeição ou vale alimentação, né? Muito comum, né? Para empresas de Sim. grande porte, já é bem, muito raro, né? Para PJ também É, ter esse tipo de coisa. É porque às vezes tem uma questão de deslocamento que a empresa paga ali, então sim. acontece, né, em alguns casos. Previdência privada também é uma coisa comum, relativamente comum, né? Não coloquei muito comum aqui, mas aqui é muito raro, né? Então também as empresas por onde eu Uhum. passei também tem, mas é porque são empresas muito grandes. Mesma coisa. Educação também é outra coisa que é comum. E aí, educação, obviamente, é variável, né? Tipo, educação. Aqui eu tô falando de educação para o funcionário, né? Se reparar, eu até separei aqui o que é educação para o funcionário e para os dependentes, né? Então, a educação Uhum. para o funcionário é até comum, né? Para empresas de grande porte. Aqui já é raro. Eu coloquei como raro porque tem bastante empresa que eu vi, ó, participei de alguns processos aí durante os últimos anos e vi alguns casos aí de consultorias maiores, assim, tipo no nível da NTT, né? De empresas tipo a TCS lá, que é a Tata, empresas do tamanho de Deloitte, IBM, UI, essas empresas todas têm essa parte de capacitação, porque faz total sentido para a empresa, né? Então eu não coloquei como Uhum. muito raro, não, eu coloquei já. É raro, mas tem, né?
Já tem com um pouco mais de frequência. Ah, agora educação por dependente, esquece, né? Essa aqui já é raro, bastante. Eu diria até muito raro pros dois, talvez, aqui, né? Sim, Educação por é. dependente realmente é um dinheiro que a empresa não vê retorno, né? De uma forma Ah, geral, as que fazem por uma questão mais social do que sim. de imagem da empresa, né? Do que retorno para ela própria, né? Diferente do que é aqui em cima, né? A educação aqui já tem um retorno mais imediato, a educação por dependente é um negócio que a empresa tem que acreditar muito nos valores dela para, tipo, eu trabalhei com um cara na CBMM até pouco tempo atrás que estudou no CDH, o Pato. Alguns de vocês Caramba. conhecem. O Pato estudou no CDH, era filho, né, de funcionário na época, 20 anos atrás. E agora foi funcionário da CBMM por anos. Saiu agora tem Uma pouco forma tempo. de reter o funcionário também, isso aí, cara. Pensa quanto isso é raro, né? Então, parcerias para desconto, né? Desconto de várias coisas aí, desde um Gympass da De pé. vida, É, até faculdade, escola técnica, outras coisas que tem, se for mais nessa área de educação, mas tem outras várias parcerias para desconto aí, né? Também é relativamente comum, né? Acontecer. uhum. Desconto para fazer, sei lá, inglês, comprar alguma coisa em algum lugar específico e tal. Uhum. Transporte, né? Também é outra coisa que a gente não põe muito na balança, mas é comum, né? Para quem é CLT. Eu não coloquei como muito comum porque é óbvio, nem todas as empresas precisam disso, né? Mas é comum. E Transporte e alimentação, né? transporte e alimentação na empresa que eu coloquei como comum e aqui muito raro, O, né? o transporte às vezes não tem no PJ porque ele já é negociado no salário também. Se o cara tiver que ir presencialmente, ele já falou, vou gastar tanto de gasolina Uhum, e isso a mais. Mas no uhum, meu caso, eu não precisei de fazer isso, porque eu pego o mesmo transporte da CBM, né? Então, uhum. pra mim é tranquilo. Já tem um ganho aí, né? E uniforme, Sim. né? Coloquei uma outra coisa também que a gente não põe na balança, mas é muito comum, né? Quase em todos os casos aí, para não dizer sempre. É bem comum. E aqui já é raro, não é tão raro quanto os itens de cima, mas, né, tem empresas que, quando a galera trabalha ali no escritório, quando não é obviamente uma questão de home office, a galera acaba E indo faz uniforme. diferença, né? Pois Faz é, a gente não diferença. põe na balança, mas faz diferença no fim das contas. Então reparem, olha a quantidade de coisa muito rara aqui, né? É aquela história, é dinheiro, é um modelo, né? Pro lado do consultor PJ é aquele modelo que é um modelo bem americanão, né? É dinheiro pra lá, trabalho pra cá e cada um pro seu lado, né? Mais ou menos Uhum. por aí, né? Com uma média salarial mais alta, mas olha o preço que você paga, né? Em contrapartida. É aquele negócio, né, É. Gabriel? Quanto você está disposto a pagar, né, ou ceder da sua vida em relação à grana que você vai ganhar. Eu, particularmente, com a É. visão que eu tenho hoje, eu olho para um PJ e falo, como diz a Peppa, eu gosto disso, é muito adulto, não quero, Deus me livre, se eu, né, tentando fugir do CLT por causa dos malefícios, né, Aham. do corporativo, Sim. que meio que adoece a gente, né, chefe de péssima gestão, que é o problema que eu tive durante 3 anos, aguentando um chefe horrível. Uhum. Mas acho que a liberdade e os benefícios de ser um PJ, um consultor, são muito boas. Pela liberdade que você tem, às vezes liberdade geográfica, tipo, você pode, desculpa o termo, tocar o foda-se mesmo, né? Quando o negócio não tá legal, você procurar outro caminho muito rapidamente, né? Aham. Enfim, Sim. mas vai de cada um para cada um, né? Claro, Eu claro. confesso que hoje eu Você tem estou, né? capacidade de você mesmo administrar seu dinheiro, né? Por exemplo, previdência privada, você mesmo faz a sua. Hoje, Uhum. hoje, por exemplo, eu fico meio assim, tipo, eu tô amparado financeiramente, eu tenho uma grana guardada, enfim, tô bem financeiramente. Uhum. Mas vem aquele velho vício de CLT que a gente se vicia, né? Que é daquele amparo do plano de saúde para a família toda, É a aquele monte de segurança, né, coisa. Beto? A sensação de segurança A que a gente tem no sensação de segurança. CLT, né, Mas muitas assim, vezes. hoje eu falo, tá? Pensando, racionalizando Beethoven, olho pro que eu conquistei tendo uma grana, você fala assim, cara, não faz falta. Eu Uhum. nem olho, cara, nem preocupo. Na verdade, eu até prefiro, porque eu tenho muito mais liberdade para me mover no mundo. Por exemplo, eu quero um médico foda, eu vou lá no médico foda e pego ele. Não fico no médico Hum. bosta de plano de saúde. É isso aí. Né? O seu poder de compra sendo PJ mensal é muito maior, É, entendeu? Tipo então, assim, assim, às vezes no final do ano, somando tudo, dá quase igual, mas o seu poder de compra mensal é maior. a Uhum. incerteza dói um pouquinho, porque você fica assim, putz, você não sabe às vezes quanto, né? Você sabe, o Matheus tá atuando aí, pelo que eu vi como PJ, né? Eu atuei só Sim. muito pouco tempo nem cheguei a ser PJ, mas cheguei a trabalhar autônomo. Mas Uhum. você, você percebe, né, que tem umas. Eu tô até me perdendo ali de raciocínio aqui. Desculpa. Eu acho também uma vantagem que eu vejo nisso aí é de você ter mais de um. Você consegue pegar mais de um contrato também. É raro, né? Depende, mas assim, dá pra É pegar. difícil. É. Eu acho que um ponto importante também, que aí eu já vou trazer para a minha realidade, aí não sei se mais alguém se enquadra aqui, que a gente também tem que olhar, que aí vocês estão pesando
o pró do PJ, né? Aham. No meu caso, o contra é perigosíssimo, que eu sou péssimo de fazer gestão de tempo, eu sou péssimo de me organizar. Então isso para mim é um risco. Se eu não tiver alguma coisa me direcionando, me empurrando, vamos falar assim, me cutucando o tempo todo para o trabalho, me mostrando o caminho que eu tenho que seguir, para mim é um risco grande. Eu tenho dificuldade de me organizar nesse sentido. Então, para mim, talvez o caminho do PJ ele é um pouco perigoso. Mas, mano, Pra isso mim, no isso é contexto verdade. de Eu funcional também penso SAP, assim. no contexto de funcional SAP, você tende a ter sempre esse direcionamento de forma até mais clara do que como o CLT, tá? Vou te falar. É meio que Porque natural da função, né, mano? É, Nesse porque caso. geralmente você vai estar alocado ou em projeto ou em AMS, né? Vamos separando em dois grandes grupos assim. No projeto, cara, vai ter alguém da empresa te sentando demanda o tempo inteiro, enquanto você está ali no projeto. Você sabe o que que tem que ser feito sempre, sabe? Então é até Isso aí mais pra mim fácil. funciona. Isso aí pra mim funciona, sabe? A demanda caindo no colo e eu tendo que desembolar, Alguém te funciona. alimentando, né, com informação o Agora, tempo esse inteiro. negócio de você igual, muita gente fala assim: "Ah, não, eu trabalho com entrega". Tá, legal. Só que tipo assim, você pegar às vezes você não tendo uma demanda igual você falou aí agora, uma demanda caindo no seu colo e alguém te empurrando ou te cobrando aquela demanda, vamos dizer, ou você ter que, tipo, hoje meio-dia eu acabei meu trampo, eu tô de boa o resto do dia. Eu vou deixar pra esse trampo que acabaria meio-dia pra fazer no último minuto do dia. Esse é o meu normal, É, eu né? Minha também. cabeça funciona assim, Sim. que é errado, eu sei que é. Aí é a porra do Não, TDAH falando, mas é assim, eu não sim, funciono, né? Pra mim eu acho que é perigoso. sim. Eu, Eu- eu dou um exemplo do seguinte: você é CLT, você ganha 6 mil reais por mês. Como PJ você ganharia, vamos dizer, 10, entendeu? Para compensar. Por quê? Porque o CLT você vai ter 13º, um terço de não sei o que de férias, mas o PJ coisa que no final do ano o seu valor anual dá quase igual ao PJ. Acho Só que que, é por exemplo, terceiro. você quer fazer um financiamento de uma casa. Você vai pagar uma parcela de 2, 3 mil reais, ganhando 6 mil reais com um desconto de CLT que é 27%, né, se eu não me engano. Você não vai conseguir. Agora, você sendo um PJ e fazendo esse mesmo financiamento, pagando, tipo, 8% só de imposto, 10%, você consegue pagar numa boa, entendeu? Ainda sobra grana. Isso aí. Então, seu poder de compra mensal é maior. Só que você não tem os benefícios, tem que se organizar. Mas eu acho o PJ hoje, por pouco tempo que eu estou trabalhando como PJ, tem muita vantagem. Só que É, tem esse concordo. negócio, essa questão que o Rogério falou aí, de organização de tempo, que eu também peco bastante. Então, assim, É, tem que ter lembrei do alguém que me eu te ia falar até, cutucando. Matheus, aqui, pessoal. É tipo, o lance também do financeiro, né? O CLT sabe sempre quanto que vai pingar todo mês. Então, a organização É, financeira tem que rolar, porque às vezes pode acontecer uma situação de você trabalhar só, tipo, 100 horas no mês e você vai ficar ferrado de grana, se você não se planejar. sim. Ou seja, o planejamento financeiro do PJ, ele tem que estar Hum, o tempo inteiro, o cara tem que ter um capital de giro, ele é igual a empresa. Se É você é isso uma aí. empresa, você tem que ter grana. Eu trouxe esse assunto é, à tona, gente, porque verdade. isso aqui, esse debate no universo funcional SAP é muito frequente, tá? Muito Sim. frequente. Assim, é porque talvez isso aqui para vocês esteja, o papo esteja soando um pouquinho esquisito, porque na realidade, né, no dia a dia da maioria de vocês aí não é algo que acontece o tempo todo. Talvez para mim, pro Beto e pro Matheus, é mais realidade porque no universo de TI, de uma forma geral, essa conversa já é mais madura, né? Para vocês que estão Sim. nas áreas de negócio, é bem menos, né? Não acontece Acho o que ela tempo é todo. frequente, né, mano? Ela é viva todo dia, né? Ela faz parte do dia a dia, essa discussão. Do nosso lado, Sim. sim. Do lado da área de negócio, não. Tipo assim, você não trabalha com É, consultor no PCP, exatamente. tem, sei lá, passou os caras da TBRG aí por um acidente de percurso, mas não é normal, né? Pois é, mesma Os coisa caras pro estão chamando Nico. de pejotização na TI já. Todo mundo fala É, isso. Tá pejotizando. trabalho de outsourcing, né? Tem países que estão. A Índia está praticamente se sustentando em cima de outsourcing, né, cara? Os caras impressionantemente cresceram a economia do país nos últimos 10 anos, crescendo em outsourcing. Então é uma coisa que no nosso universo é bastante comum. Então por E isso é eu o que tô você trazendo falou, esse a assunto. área, né, é muito comum, né? Na TI é muito comum, engenharia também é uma área muito comum desse tipo de coisa acontecer, né? Sim, São áreas também. que isso é muito comum, né? É muito vivo isso aí o tempo todo. É o que você É, disse, a minha área, por exemplo, é uma área que quase não acontece. sim. É, Mas mesmo comparando com engenharia, TI ainda é 10 vezes maior, tá? É muito impressionante. E dentro do universo de TI, em SAP, ainda é 3 vezes mais comum. Então, assim, dentro do universo SAP é é, impressionantemente comum. Desde eu que o SAP falo, existe.
Só contribuindo com isso aí, por exemplo, quem está pensando em mudar de carreira aí, ou já está na carreira de consultor, TI, etc. Vocês vão ouvir isso aí, tipo, quando vocês forem candidatar para uma vaga, já vão te perguntar na lata quanto você quer, CLT ou PJ. Então você tem que ter muito É, bem definido para você saber o que pedir. Porque se você patina na hora de falar, cara, os caras já não te dão credibilidade, tá? Então, dica minha, pense pede o nisso dobro, aí, velho. ó. Tipo, igual ele citou aí, ó, tipo, ganho 10 conto com CLT, para PJ eu vou pedir, sei lá, tanto, né? Não sei quantos por cento a mais, né? Ou 6 e 10, por exemplo. Então tem isso em mente para a hora de chegar, né, uma transição de carreira, uma entrevista, e vocês vão ser questionados sobre isso e saibam fazer o cálculo certinho para não se colocarem numa enrascada. E isso é muito difícil, Beto, para um CLT, porque eu passei por um cenário desse, sem Uhum. querer desviar, mano, mas acho que Uhum. contribui também para o assunto. Aí, quando eu saí de lá, cara, um cara procurou, vou resumir, um diretor procurou ela para um trabalho numa empresa fora aí, lá no Nordeste, lá em Recife, no estaleiro, lá no Atlântico Sul. E era um projeto que eu tinha liderado dentro da Fiat quando a gente trabalhava junto. Uhum. Aí ela falou, ó, eu passei seu contato pro cara, mandei o cara te ligar. É um projeto assim assado, aquele trabalho que a gente fez na Fiat. Beleza. Aí eu falei pra ela, tá, mas quanto eu peço? Porque eu não tinha minha mínima noção de valor, de quanto cobrar, entendeu? Uhum. Ela falou, não, pede. E o marido dela já era consultor. Ela falou assim, ó, pede alto, pede tanto. Sabe assim, eu fiquei com vergonha de pedir o valor que ela me falou. Sem zoeira, eu fiquei com vergonha, porque eu falei, cara, não dá, isso não faz sentido. Ela falou, Mas era mais que pede. o dobro? Era mais que o dobro. Não, Vixe. era, pra você ter uma noção, eu trabalhei, eu vou resumir, eu trabalhei lá 10 dias, era pra eu ficar 15, nós fechamos o trabalho em 10. Uhum. Eu trabalhei 10 dias, em 10 dias eu ganhei 50% a mais do que eu ganhava na Fiat em um mês inteiro. Que isso? Então assim, e olha porque eu não soube pedir, hein? Aham. E olha que eu fiquei com Sim. medo de pedir. Detalhe, toda a despesa da minha viagem, tudo por conta deles, e Aí eu é bom. recebi limpo, 50% a mais do que eu ganhava na Fiat em um mês. Então, assim, isso que o Beto falou, eu acho que pega muito, que o Matheus também comentou, né? Vocês Uhum. comentaram da questão de você saber, você ter muito certo o quanto pedir, né? É uma Qual noção, que de é verdade, né? você tem que ter uma ideia ali, uma direção para você saber o quanto vale o que você vai fazer, o que você vai prestar de serviço, né? Isso faz toda a diferença, porque a gente que é CLT, igual eu sou CLT a vida inteira. Eu acho que é o mesmo caso do Wesley, do Gu, né? O Nico, eu acho que pegou os dois caminhos um pouco aí na época que ele trabalhava com RH, e o meu irmão também, eu sei também que CLT a vida toda. Mas assim, a gente que não tem essa vivência, que não tem essa experiência, é difícil. Você ter essa noção de valor é difícil. E ter noção também, por exemplo, pelo cara, você não, por exemplo, pedir o mesmo salário que você tem como CLT como PJ, porque aí você se estrumbica, é legal. Isso, né, ficou claro para todo mundo, né, que tem essa noção, mas Sim. tem gente que contrata contador para fazer os cálculos e tal, mas acho que é muito meio que empírico mesmo, né? Tem Não, eu acho que. que faz mais sentido você ter, por exemplo, no nosso caso aqui, faz mais sentido, por exemplo, a gente trocar uma ideia com vocês, Ah, você e o boa. Matheus, por exemplo, do que a gente ir atrás de um contador. Sim. Basicamente a turma meio que fala para pedir o dobro, né? Já me Eu falaram. tive, eu tive umas oportunidades aí também para isso aí. Eu não cheguei a sair, não, do CLT, mas assim, todas as vezes aí chegou e falou assim: ah, olha quanto que você ganha aí, joga um percentual como se você fosse pegar para outra empresa e multiplica por 2. Uma. Tipo assim, se você fosse pegar uma proposta para sair da CBMM hoje, já, você ia pegar o quê? 20% acima do que você ganha. Pegou o valor, depois você multiplica por 2, é isso aí que você vai pedir como PJ. E sempre Isso aí fala assim, varia pode dos pontos. pedir que a turma já tem ciência disso, que Pode aí pedir que vem, né? porque sai fora dos impostos, porque a gente, como CLT, a gente sai o dobro pro, O Para empregador. empresa. Pro pro empregador. empregador e Sim. ainda tem a questão eu acho que o tipo de custo também que cai para a empresa quando contrata um PJ e quando tem um funcionário é diferente. É, Então tem vantagem ainda para a empresa nesse ponto aí. Sim. porque ela reverte uma parte dos impostos em serviço, Como se fosse tudo, um E, dá uma parada. benefício, é. então, assim, mesmo você pedindo, para a empresa, eu acho que é até mais vantajoso ela ter principalmente depois que mudou aquela lei, né, da questão de poder passar a turma para contratar mais PJs, como MEI e tal, que a empresa até prioriza, tem algumas empresas que priorizam isso. Eu tenho caso até, não vem muito nesse ponto aqui, mas eu estou falando assim, da vantagem para a empresa de contratar o cara como PJ, que teve empresa em Divinópolis lá, onde meu primo trabalha, por exemplo, eles pediram todo mundo. Se eles quisessem, para passar para PJ, criar o MEI e aí contratar a turma tudo como PJ.
porque melhorou a questão do retorno de imposto da empresa e reduziu o custo. Então, se na hora que for pedir, pelo menos os casos que aconteceu comigo, a turma sempre fala isso. Pede alto, igual o Roger falou, pede alto porque vem. Uhum. Boa. Beleza. Mas Turma, só pra é pra bom gente não... pegar esses exemplos de vocês já estão aí, né? Deixa eu voltar aqui, porque esse assunto ele é muito bom, gera muito debate mesmo, mas ele esticou mais do que a gente planejava aqui, tá? Mas, assim, vocês veem que o assunto faz muito sentido a gente falar sobre isso aqui, né? Faça, E com vocês certeza. entenderem como que isso é comum, né? Cada vez mais vocês vão sentir o quanto isso é comum a gente falar sobre o tema dentro do universo de consultoria SAP, né? De funcionais aí. Então vamos lá, vamos pular pro próximo aqui. Eu joguei os dois itens lá para baixo, já que, né, a gente esgoelou o tempo aqui. Vamos fazer essa dinâmica aqui, que eu quero muito fazer essa dinâmica junto com vocês hoje, acho que vai ser bem legal, tá? Então, essa dinâmica, ela vai basear o que a gente vai fazer no SAP posteriormente, tá? Então é bem importante que esteja todo mundo 100% confortável com os conceitos que a gente vai discutir aqui. Então, assim, de uma certa forma, a gente vai aplicar o conceito que eu falei com vocês na primeira aula, que alguns de vocês infelizmente não estavam, então vou repetir. Vocês vão ver a gente falando muito aqui, que é o conceito de Pareto, né? Do 80-20 lá. Quem nunca ouviu falar, depois dá uma gugada aí sobre o que é. Mas tem a questão, nós vamos aplicar a questão do Pareto e a questão da prática puxando a teoria aqui. O que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer perguntas para vocês aqui que vai parecer de doido, talvez vocês não vão saber responder no primeiro momento. Mas depois a gente vai voltar na teoria, eu vou explicar, tá? A gente vai fazer o exercício antes de aprender como fazer de uma certa forma, tá? Mas não esquenta. Primeira coisa, eu vou. Agora nós vamos na linha do que eu falei da gente fazer o exercício antes de fazer a teoria, tá? Essa parte de características embaixo aí, esqueçam por enquanto, vamos focar nos 3 quadrados aí de cima, tá? Dos exemplos aí de cada um desses caras. Eu quero que vocês me deem exemplos. Wesley, você tá proibido de preencher a caixinha de dado mestre, tá? O resto de vocês Beleza. fiquem à vontade. Depois, obviamente, eu vou explicar os porquês. O Wesley já sabe por que eu tô falando isso, mas eu quero que vocês me deem exemplos de dados mestres, dados transacionais e customizing dentro do SAP. Criem post-its aí e arrastem para dentro desses quadrados aí. Vocês vão ver que aqui se dá zoom, fica bem grandão a caixinha aqui, né? Esse negócio com relação a tamanho no mira é totalmente subjetivo, né? Com relação ao seu zoom. Então, se um colocar um post-it gigante aqui, vai ocupar o espaço inteiro. Então, na hora de colocar o post. Eu tenho que fixar isso aqui, só que eu não sei usar o Miro direito, velho. Eu ia falar isso agora. Eu Aquela sei caixinha aqui, como ó. bloquear. Tem jeito de bloquear pra ninguém tirar. Tem. Onde que eu faço isso? Deixa eu ver Aqui, ó, aqui. olha aqui, ó. Vocês ficarem olhando o que eu vou fazer agora, ó. Olha aí. Tem uma parada assim Tem mesmo. como mas bloquear. O dono do não board sei. consegue bloquear, geralmente. Tá, deixa eu Não, tentar. agora eu bloqueei lá. Você clicar com o direito, vai aparecer o cadeadinho lá, ó, aí você clica no Sim, é isso cadeadinho. mesmo. É isso aí. Boa, vai. Tô bloqueando eles aqui, mano. É para colocar então exemplo do que a gente acha, né, Cabral? O que é dados Isso. mestre, transacional e etc. Isso. Tá, beleza. Feito, Coloca tá o post-it. bloqueado lá. Beleza, obrigado. Então clica no botão ali no post-it no painel da esquerda, né? Aqui, pra quem não sabe onde que é, tá? Cria um stick note aqui, arrasta lá pra dentro e ajusta o tamanho, por favor, né? Pro tamanho ficar pequenininho aí, senão... Um exemplo que eu achar qualquer. Tipo, Eu vou só assistir assim, Diegão, porque eu não sei nada. Então, Assim. até ia perguntar isso também, o Beethoven. Você quer o que, Diego? A gente, dados transacionais, igual você não falou que você não quer Igual, que eu dados coloque mestre, dados ordem, mestre. dados transacionais, W32, W39, é isso? Isso que eu ia te perguntar. Pô, a transação, o que você quer que ponha ali? Tá, sim? deixa eu explicar, peraí. Primeiro, quem tá escrevendo cadastro aí, só apaga cadastro, porque cadastro vai ser. Tudo que é dado mestre vai ser cadastro, tá? Só deixa a palavra mesmo. Então, fornecedor, material, tá? Tá certo o raciocínio, mas tira cadastro daí só para os sticks ficarem menores, tá? Porque cadastro aí é redundante, já que a gente tá falando de dado mestre. O que você falou, Nico, respondendo a sua pergunta de transação, o que você está citando são as transações que fazem aquilo, mas é o resultado daquilo que você tem que colocar. Então, por exemplo, no seu caso, né, trazendo para o seu contexto, equipamento. Equipamento é um dado mestre. Local de instalação. Local de instalação é um dado mestre. Tá? Ah, tá. Achei que fosse. Entendeu? É porque assim, vamos supor, eu trabalho aqui em notas. Aí notas tem W, aí tem as transações das notas, né? Não é esse caso, então. Não é a transação, é plano de manutenção, nota. local de instalação. Isso, é isso aí. Beleza? Vai colocando aí, Tá. pode ficar à vontade. Chupeta dado aí. Só o Wesley que tá proibido de colocar dado mestre, porque o Wesley trabalha com isso o dia inteiro, de segunda a É o sexta, rei do então não dado vale. mestre. É o rei do dado mestre.
Não estraga a nossa dinâmica, senão o Wesley coloca tudo sozinho nessa caixa da direita, aí, nessa caixa da esquerda. Eu tenho toque, por favor, coloca as caixinhas alinhadas aí. Boa. Eu também, que eu dou toque e ataca aqui, dá um, Eu tô aqui Aí assim, colocaram em cima do exemplos lá, ó. dá um ciricutico na hora. Eu também tem toque, mas eu tô criando aqui os negócios primeiro e depois nós ajusta. Você não tem toque, você recebe o toque, é diferente. Sai fora, rapaz. ai, cara. Uau. E vocês vão ver que é um pouco dúbio, tá? Algumas coisas são um pouco mais difíceis de interpretar, mas para a grande maioria é bem claro a separação entre uma coisa e outra. Tá? Eu coloquei 2 juntos aqui. Eu ia colocar um negócio aqui no Ah, dados já pôs ali. transacionais que o Nico me confundiu no dados mestres ali. Maravilha, é isso mesmo que é para acontecer. Então, beleza. É isso mesmo. Precisa Chupeta de dado ficar aí. puxando Coloca onde outro vocês acharem stick, que é. não. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V no mesmo stick que vocês duplicam ele. É, eu tô fazendo isso nos meus. Exatamente. Tudo Ctrl+C, Ctrl+V. Melhor do que ficar Mesmo puxando da padrão, barra lateral. ah. É. Sai com a mesma cor, no mesmo padrão, no mesmo tamanho, tudo. Depois você só dá uma Só muda o escrito. ajeitada nele. Engraçado é que tá Pode todo colocar mundo esses stick menor, gente. Pode colocar, É. principalmente o Nico aí, coloca esse stick menor. É. Pode colocar bem pequenininho, depois a gente mete um E zoom depois dá aqui. pra puxar no zoom. Né? Ó, pode colocar pequenininho, eu cresci o meu aqui. Ó. Pra Tá lá. doido. Todo mundo fervendo no dados mestres e no transacionais, custou mais, coitado. É isso aí, não, beleza, não esquenta não, gente, esquenta não, vai fazendo. Faz o que tiver mais fresco na memória de vocês, o que vocês tiverem mais segurança, mais certeza do que vocês acham que é, tá? Eu tô apagando a seta que o povo tá colocando, eu tô apagando. É, porque quando você clica embaixo, ele dá uma setinha automática pro próximo objeto. Exatamente, é tipo criando um fluxo, né? É, o Miro, ele liga qualquer coisa com qualquer coisa. Aí depois. É, todo É, jeito. eu vi ali, duplicando. igual tem ali planos de produção, no caso, planos de manutenção, vira duplicidade ali, né? Não, Ordem de- vira não, pode vira uma colocar. ordem de manutenção. Plano de produção e plano de manutenção são pode coisas colocar. totalmente diferentes, pode colocar. Eu sei, mas assim, mas não trata-se da mesma forma ou não? Não. Não. Então tá. Então tá, vou Diferente. colocar ali. O que a gente quer são Pra saber exatamente pra não- exemplos de dados transacionais e dados mestres, pode colocar, são coisas diferentes. São tabelas diferentes que trabalham no SAP. É um pouquinho diferente, mano. Pode colocar. Mal ou menos. É igual, só que é diferente, Nico. Exatamente. Parece, mas não é. É igual, Entendeu? é igual, só que é diferente. É igual, Ô, vamos falar assim, a questão de cadastro de cliente e fornecedor. No S4, ele já trata como uma coisa só, parceiro de Parceiro negócio. de negócio. que é o Business Partner. Rogério, você pode colocar uns dados médios de PP ali, amigão. Tá faltando você ali, ó. Dado médio de PP, você tem que assumir essa Peraí. responsa aí. Você sabe, você faz um monte. Pera aí, viado. Que tá atrapalhando meu raciocínio. Eu tenho TDAH, eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Aí, eu Mas já esqueci o que eu ia colocar no transacionais aqui, caralho. Ah, lembrei. esse monte de caixinha passando, todo mundo digitando. Isso tá ótimo. Então, isso tá me deixando maluco já. A gente fica Esse assim, monte de seta pra lá e pra cá. Nossa, mãe, eu já tô Tem como quase. você desativar, ali em cima, ali, ó, Rogério. Não, mas até eu ir lá desativar, Matheus, aí eu perco o que eu ia fazer também. Minha cabeça não funciona direito, não, relaxa. Fora que esse negócio de coloca, Mano, eu tô meio coloca bugando zoom e aqui tira na parte zoom do também. Customize aqui. Larga porque- ele. Larga ele. Não, então, mas o que é o ponto? Eu tirar uma dúvida, mano. Vai, fala aí. É que igual, o Customize, o que entra ali? Igual essa parte aqui de requisição de compra, pedido de compra, plano de produção, plano de manutenção, tudo nisso aí você tem ação Customize também, porque você tem tudo que você tem o standard e aí você pode ir lá e fazer as configurações via Customize ali, criar regras sobre aquilo ali, entendeu? Sim, vamos lá. Tanto que eu O objetivo aqui, eu vou- o plano de manutenção no Customize, porque você pode adequar ele ali da forma que a empresa vê melhor, entendeu? Não só o que está lá no SAP Standard. Porque Tá. tem várias coisas que você vai mexer ali que
que você tem as opções ali do Customize, que assim, o SAP te dá, tipo assim, uma customização padrão, standard. E tem as outras, as exits, né, que você sapeca lá. Então Esse tá é uma querendo outra coisa, mas entender beleza. isso. Vamos lá. Ó, eu tô deixando vocês fazerem aqui porque o exercício é pra isso mesmo, tá? Mas eu vou deletar quase tudo que tá no Customize ali, tá quase tudo errado, tá? Pra não falar tudo. Não é que tá errado, é por causa do contexto que nós estamos conversando aqui. O objetivo aqui é a gente fazer esse paralelo entre dados mestres, dados transacionais e customizing. Neste contexto, o que a gente está chamando de customizing aqui, eu vou dar uma dica para vocês avançarem melhor ali, tá? Eu deixei vocês fazerem ali de propósito mesmo, tá? Vai parecer sacanagem da minha parte, mas não é não. Eu vou arrastar algumas coisas do que vocês estão colocando em customizing aí para dentro das outras caixinhas e vou deletar outras. Mas eu vou dar um exemplo de customizing para vocês poderem avançar. Tipo de nota de manutenção. Nota de manutenção é um dado transacional, concordam? Para eu criar uma nota de manutenção, eu geralmente crio contra um equipamento. Então vejam, a nota de manutenção é um dado transacional, o equipamento é um dado mestre e o tipo de nota é um customizing. Ou seja, se eu tenho uma nota M1 e uma nota M2 lá, para ficar no exemplo simples, né? Em PM lá eu tenho uma nota M1, uma nota M2 e uma nota M4. Parada corretiva, preventiva e sei lá o que, tá? Criar um novo Melhoria. tipo de nota, isso, melhoria. Beleza, vamos supor que seja esses três aí. Eu tô falando M1, M2, M4, que é mais ou menos o que eu lembro de cabeça, que eu não sou um cara de PM, mas assim, é mais ou menos por aí, né? Se eu preciso criar um novo tipo de nota Z1, isso é um customizing. Tá? Então, tipo de nota nesse contexto de dados que estamos falando aqui, pensando em customizing, é um customizing, tá? Ou seja, quem cria um tipo de nota novo é a TI, é o funcional. Quem trabalha nessa coluna da direita aqui, de customizing, é só o funcional. Dados raríssimas exceções, onde você tem um key user que mexe na S-Pro e tal, raríssimas, tá? Quase nenhuma empresa faz essa insanidade, mas tem alguns casos que fazem. Então, assim, 99% das empresas, quem mexe em customizing é a TI, é o analista funcional, que é exatamente o que estamos, né, o contexto em que estamos incluídos aqui. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, relatório vai sumir daí, transação vai sumir daí, query vai sumir daí, tá? Mas daqui a pouco eu faço, pode acabar aí. Então, se esse query vai sumir daqui, eu não vou nem escrever outra coisa que eu ia escrever. Vai sumir, né? Não, eu vai também sumir? confesso Por que que eu eu fiquei vou confuso com um monte de mãozinha aí. Eu falei. Não, mano, isso aqui é tão assim que até o negócio de ficar dando e tirando zoom aqui, você perde o. Daqui a pouco o quadro some da tela, de negócio de ficar dando zoom e tirando zoom aqui. Daqui a pouco você dá um zoom fora da tela e fala, cadê o quadro? Rogério, ainda tá faltando seus dados de PP no dado mestre ali. Meu Deus, mais? Eu não sei mais o que eu ponho aqui não, hein? Vou te dar uma dica. Roteiro. Tá. Ah, tá. Beleza. Dado mestre de PP. O que são os dados mestres mais importantes de PP? Roteiro, lista técnica, Eu já a lista técnica foi a primeira que eu pensei na hora que você falou roteiro. centro de trabalho. Sim, eu coloquei centro, você viu aí? Vi, mas é outra coisa. Não, centro é outra coisa. Mantém. Não, beleza, eu vou colocar. Porque ali para mim materiais já tá ali no dados mestres. Instalação de equipamentos, plano de manutenção, ok. Cadê os do Gu? Deixa eu ver aqui que eu... Esses verdinhos é seu, né, Nico? Essa chapuleta de post-it que você tá pondo aí. É meu. Não tá sobrando espaço pra gente colocar os Pode outros, não. Esse aqui não, mas calma aí, não. O meu azulzinho, plano de manutenção. Deixa eu mexer aqui no meu pra te ajudar, peraí. Se vocês perderem o bojo de vista, é só você clicar na fotinha do amiguinho ali em cima que você vai direto pra onde tá. Dado transacional no seu também, Gu, tem umas coisas bem importantes do seu aí pra você colocar, hein? Do seu que eu tô falando é de SD, né? Ah, Rogério, mas se eu jogar só pra direita aqui, ele vai passar da linha ali, ó. Eu tenho que jogar pra baixo mesmo, pra ele ficar... Não, mano, você pegar na diagonal e puxar, ele fica pequenininho, do jeito que ele é. Depois você só clica nele, arrasta e posiciona. Isso é tranquilo, relaxa. Se você pegar no cantinho, na diagonal, no cantinho, na quina dele e arrastar pra dentro... Eu sei. Ô Wesley, você tá liberado pra colocar dado mestre agora, caso queira. Porque senão você ia acabar com a brincadeira no início, mano. Agora você já saiu do castigo. Tá. Você ia preencher sozinho dado mestre.
Mas vamos ver lá. Dependendo do que eles já colocaram ali, não precisa pôr muita coisa, não. Olha lá, Sim, sim. depósito, Exato. Não, mas era esse o rochedo, exercício, entendeu? É isso que eu não queria que você. depósito, tá? Clientes, materiais, fornecedor. Não, tá, mas dá pra você só ler sem ficar falando? Não, mas tu é chato, hein, mano. Eu Não, sou não é igual o chato Wesley não, também. mano, caralho. Aí eu vou ficar prestando Eu sou atenção igual no o que você Wesley. tá Se eu falando e não não leio, presta atenção no que eu tenho que fazer. Muito legal, gente. Já dá pra gente começar a exercitar aqui o que eu queria, tá? Muito, muito bem feito aí. Podemos parar por enquanto. Já tá bom. Tem mais Meu um irmão monte de fez coisa. com Wesley, meu irmão fez com Wesley igual o pai faz com criança, tem hora. Fala, tá bom, pode sair do castigo. O menino saiu do castigo, agora que ele chega perto dos outros, fala assim, vambora. É, eu fiz igual a história do bolo, né? Exato. Do bolo. Tipo É, isso. não, é porque, assim, era mais pro Wesley colocar alguma coisa caso quisesse, mas realmente, a maioria, os dados mais importantes, vocês colocaram bem aí. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer uma ponderação aqui, né, com relação ao que eu comentei do Customize. É, as coisas que vocês colocaram aqui, gente, de Customize, tem a ver, tem coisas aqui que estão mal encaixadas, tem coisas que tem a ver e tem coisa que tá 100% correta, tem coisa que tá 50% correta, tem coisa que tá errada, tá? Então eu vou começar pelo Customize aqui, tá? Vou começar criticando o Customize. Vamos olhar cada um dos stickers aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mexer no de vocês aqui. Acho que não. Será que dá? Dá. Dá. Ó, relatórios. Relatórios é uma coisa que a gente. É uma ferramenta que a gente usa o tempo todo no SAP, mas não é Customize. Tô deletando, tá? Por quê? É uma coisa que. É um objeto que você tem dentro do SAP, né? Um tipo de objeto que você tem dentro do SAP que você usa o tempo todo, mas não é customizing. Você pode fazer coisas de customizing que vão afetar relatórios, mas não é algo que dentro desse nosso contexto está dentro de customizing, tá? Então, para a gente explicar o que é a ideia aqui, né? Quando eu comentei com vocês que aqui a gente está falando de customizing do ponto de vista de dados, então foi o que eu comentei lá no início. Eu ia deixar vocês fazerem, porque a ideia é vocês fazerem o exercício primeiro e o exercício puxar a necessidade da teoria, né? A prática puxar a necessidade da teoria. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. O dado mestre e o dado transacional são coisas que são muito mais palpáveis para vocês, porque vocês lidam com isso no dia a dia, né? Customizing é algo que vocês usam o tempo todo, mas que para vocês é transparente, né? Aquele negócio que vocês não ficam se preocupando em como que acontece, vocês só querem fazer usar. Então, sei lá, você está usando o WhatsApp, você não quer saber como que o WhatsApp foi desenvolvido, quantas milhões de linhas de código tá ali. Você quer usar, né? Você é um usuário final. Você não está preocupado em como que o negócio funciona, você quer consumir aquele dado. Então, o customizing para vocês aí no dia a dia, né, não importa muita coisa. Eu dei o exemplo aqui do tipo da nota lá. O Nico, enquanto um cara de PM, assume que o tipo da nota alguém ali vai se virar para criar. Se eu precisar, as notas que tem ali já me atendem, então ótimo, já dá para fazer meu trampo, é a vida que segue. Se eu precisar de uma nota nova, eu vou pedir lá para alguém da TI, alguém lá do lado de lá da TI vai fazer essa mágica e vai aparecer um tipo de nota novo aqui, porque eu preciso ocultar tais campos, eu preciso que ele chame um tipo de ordem de manutenção específico, sei lá. Eu posso ter necessidades desse tipo, mas não sou eu, enquanto área de negócio, que vou resolver. É a TI, né? É o cara funcional. Então, customizing que a gente está falando aqui é do ponto de vista de dados, tá? E nesse contexto, vamos ver o que se aplica aqui. Tá? Grupo de mercadoria, muito bem colocado, ótimo, tá certo, é isso mesmo, tá? Tipos de pedido, muito bem colocado, tá ótimo, tá certo. Tipo de material, tá ótimo, tá correto. Transações, totalmente genérica, igual relatório, some daqui. Queries, não tá nesse contexto aqui também, some daqui. Programação logística, não, quem colocou isso aqui? Gustavo. Gu? Isso. O que você quer dizer com programação logística aqui? Programação de entrega, o que você está... Sim. Programação de entrega junto com prazo. Na prática, quando você fala disso dentro do SAP, o que você está pensando aqui? Você está pensando em uma transação específica ou você está pensando na programação da logística mesmo? Tipo, programação em planilha em Excel ali, tipo, uma programação independente de onde no SAP. Você não está pensando em uma transação, né? Não é algo palpável assim dentro do SAP. Não, sim, quando eu coloquei pensando nisso, né? Algo assim que você tenha prazo, cliente, transportador. Beleza, entendi. Uma programação para você atender dentro daquilo que foi negociado. Beleza, vou tirar daqui, tá? Programação logística também não entra aqui, tá? Faz sentido. Beleza, ótimo, mas tchau, não vai, não sei. Mas nesse caso aqui tá fora do contexto.
Processo de venda é algo mais genérico, é um processo de venda como um todo, né? Então também não tá aqui, tá? Não leva pro coração não, viu, gente? Não é pessoal, não. Eu vou Eu deletar. agradeço que vocês colocaram aqui, mas não é isso não. Exatamente. Valeu Agradeço pela a contribuição, participação, mas mas o exercício é pra exatamente. isso mesmo, tá, gente? É isso mesmo. É o programa do Rodrigo Faro, né? Mas hoje é não. Você é muito gatinho, mas hoje é É. não. Configuração de calendário. Muito bem, calendário também se configura em Customize. Tipo de classe. Classe de quê? Tem classe de um monte de coisa, né, SAP? Aí eu tava. Então, porque aí para você criar o tipo de classes lá, que igual você já tem as classes padrões, né? Do classification lá, da característica, classe característica. Ah, Então, se você classe vai característica. criar outros tipos de classe também é via Customize. Acho que eu entendi faz sentido. o esquema aí, ô Cabral. Não sei querendo chegar. Que em outros sistemas isso aí é tratado com outra forma, não como customização, como parametrização. Exato. Tipo, por exemplo, o range automático de numeração de ordem de serviço, de nota fiscal e parará pororó. Por exemplo, o Isso. universo em Geman, isso é uma parametrização, por exemplo. Mas quem faz isso no universo da Engeman? A TI. É o TI ou o Certo? consultor ou o dono do negócio da porra toda. É isso aí. Ou seja, não é a área de negócio, concorda? Não. Então, não, desse não. ponto de vista, é a mesma coisa, entende? Entendi. É o que a TI precisa fazer para criar uma estrutura para que a área de negócio trabalhe naquele sistema, né? Perfeito. Então, dentro desse contexto, o SAP se aplica do mesmo jeito. Só que esse universo dentro do SAP, ele é gigantescamente grande, né? Uhum. Quando a gente abre a S Pro ali, é assustadora a quantidade de opções que você tem lá dentro. É menu, dentro de menu, dentro de menu, dentro de menu, não acaba nunca. É uma árvore que tem 1,5 milhão de galhos ali. Então é preciso que hajam pessoas nas nossas cadeiras, enquanto analistas funcionais, e quando eu digo nós, estou incluindo todo mundo aqui, para fazer esse papel, né? Então, beleza. O conceito é isso mesmo, Beto. Tipo de MRP, ótimo. Muito bem colocado também. Tinha um tanto de dado aí que eu podia colocar ali, que é Customize, é S Pro. Perfeito, é isso aí. Transação Z. É customizing? Sim. Mas está dentro desse contexto aqui por causa de dados? Não. Então, tchau. Grupo de produto. Grupo de produto é dado mestre. Tá? Mas então, grupo de mercadoria não pode entrar, ué. Não, Não, veja é bem. diferente, mano. É diferente. Grupo de produto é algo que você cria usando a MC85, MC86, MC84 lá, tá? É algo que a área de negócios faz. Vocês não dependem da TI para fazer. Vocês podem até depender. Pode ser que a empresa opte por fazer aquilo. Mas tem uma transação que é de negócio que a própria área de negócio pode fazer. Então, assim, no caso nosso, especificamente da CBMM, por exemplo, o grupo de produto é a gente que faz, a TI. Mas poderia ser a área de negócio. Tá? Entendi. Então, o grupo de produto você precisa criar um tipo de material primeiro. Então, você vai lá em MM, lá na MM01, cria um tipo de material do tipo grupo de produto. Aliás, cria um material do tipo grupo de produto. Depois vai lá na MC85 e inclui os materiais que você quiser que façam parte daquele grupo. Tá? Show. Então, nesse Entendi. caso, é um dado Também mesmo. não Tá? entra. Vou arrastar para cá. Beleza? Mas esse não tá errado. Entendi. Beleza? Ele só é dado mesmo. Beleza. É que eu achei que isso aí enquadrava no mesmo caso da TI criar. Uhum. Não necessariamente. Beleza. Tipo de, isso aqui pelo jeito foi o Gu, né? Sim. Tipo de ordem de venda, organização de vendas, mercado interno. O que é mercado interno e externo aqui? Tá junto com organização de vendas aqui? É. Tá. Escritório de vendas, equipe de vendas, condição de pagamento. Perfeito. Tudo isso é dado mestre. Você poderia ter colocado um em cada sticker aqui, mas tá tudo certo, tá? É isso mesmo. Você entendeu a... Economizar papel, né? Meio ambiente. Isso aí. ESG, né? Reduziu a emissão de carbono. Exatamente. Foco Perfeito. na sustentabilidade. Agora nós vamos mandar pra cá. Requisição de compra, tá certo? Perfeito. Entrada de estoque. Fala, Matheus. Matheus tá despedindo aí, galera. Falou, beleza. Matheus. Bom Obrigado, dia. Matheus. Até a Valeu, próxima, Matheus. irmão. Valeu. De bola pra vocês aí também. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Dados transacionais. Entrada de estoque é o seguinte. Eu vou deixar. É um dado transacional, tá certo. Beleza. Eu acho que é Eu vou transacional. entrar numa seara aqui. É porque assim, a entrada de estoque em si não é um dado. Tipo, o estoque é um dado, entendeu? A materialização daquilo é um dado. A entrada de estoque é uma ação. Porque na verdade você tem dois momentos, né, para entrada de estoque, a entrada do DNF e... Não, depende. Você pode entrar sem a NF também. Não, porque a entrada de estoque aqui pode ser totalmente genérica. Você pode fazer uma entrada de estoque, por exemplo, em uma ordem de produção. Você pode fazer um apontamento de produção, é uma entrada de estoque, não tem nada a ver com a Coloquei aí NF, né? apontamento de produção pensando nisso. Então, que eu ia colocar assim, movimentações de estoque. Porque que aí, só que ia ficar meio genérico. Aí acabou que o entrar de estoque também ficou genérico nesse ponto aí. Exato. Mas não tem problema não. Eu vou deixar, mas entendam o seguinte. Uma coisa é o dado,
outra coisa é a ação. Tá? A gente precisa separar as duas coisas aqui. Requisição de compra é um dado transacional. Tá? É um objeto que você criou transacional. Um pedido de compra é um dado transacional. Uma ordem de manutenção é um dado transacional. Uma nota de manutenção é um dado transacional. Uma ordem de produção, uma ordem de venda, uma remessa, uma invoice, uma fatura, tudo isso são dados transacionais. Tá? São dados que a gente está criando ali o tempo todo no nosso dia a dia. Isso é a materialização da sua ação. Então, criar uma ordem de venda é um dado transacional? Não, é uma ação. A ordem de venda é o dado transacional, tá? Então isso, pensando do ponto de vista de banco de dados, faz toda a diferença, né? É muito relevante você entender a diferença entre as duas coisas, tá? Então assim, entrada de estoque aqui tá errado, não é um dado transacional. Eu vou deixar, porque é discutível a questão da entrada de estoque, tá? Porque assim, no fim das contas, a entrada de estoque gera um dado transacional que é o estoque em si, tá? É aquela quantidade de estoque daquele material. Mas o dado é o estoque. É 10 mouses no meu estoque. 10 placas-mães no meu estoque. A entrada de estoque daqueles 10 mouses, como aqueles mouses chegaram ali, é outra coisa, tá? Mas beleza, eu vou deixar por enquanto. Entrada de NF é a mesma coisa, né? É uma ação. Quem que é o dado transacional? É a nota fiscal, tá? Então aqui a nota fiscal é o dado transacional. Pedido de compra, esse está correto. Tá? Ordens planejadas, está correto. Ordem de produção, está correto. Plano de produção. Plano de produção é um dos que eu falei que são dúbios, que dão dupla interpretação um pouquinho. Veja bem. O plano de produção é uma coisa que você cria com mais frequência, assim como o plano de manutenção e um plano de controle de QM lá, por exemplo. Tá? Os três entram na mesma coisa. Os planos são uma coisa que fica bem no meio da ponte entre dado transacional e dado mestre. Por quê? O que é o conceito de dado mestre? Dado mestre, em teoria, é algo que você precisa ter ali um cadastro, geralmente mantido por uma central de cadastro, né? Por isso eu brinquei com a história do Wesley, né? Porque ele trabalha na central de cadastro. Então, é algo que um time prepara, mantém ali tem toda uma preocupação ali com governança, com padrões e tal, para que as pessoas das áreas de negócio possam consumir aquilo ali na hora de utilizar os dados transacionais, certo? Então, por exemplo, um dado transacional, ordem de venda. Para eu criar uma ordem de venda, eu preciso de um cliente, eu preciso de um material, eu preciso de um centro, eu preciso de uma empresa, eu preciso de uma organização de vendas, de um setor de atividade. Olha a quantidade de dado mestre que você precisa, né, para você chegar num dado transacional que é a criação da sua ordem de venda. Tá? Então, o dado mestre, ele acontece antes, numa linha do tempo, né? Numa linha do tempo, na verdade, isso aqui acontece assim: customize em primeiro, dado mestre depois, dado transacional por último. Né? O que a empresa precisa, no fim das contas, é a materialização do dado transacional. Né? O que eu preciso, no fim das contas, é ter uma ordem de venda, é ter uma ordem de manutenção, ter uma ordem de produção, etc, etc. Para fazer aquilo, eu preciso que existam os dados mestres e que exista o customizing. Então, para eu criar uma ordem de venda, eu preciso de um customizing que é o tipo da ordem de venda, por exemplo, que eu estou criando, e todos esses outros dados mestres que eu citei. Cliente, material, centro, empresa, organização de vendas, etc, etc. Tudo isso são dados mestres, né? E o customizing ali do tipo da ordem de venda. Então veja como é que essas coisas se conectam o tempo todo, né? Customizing, dado transacional e dado mestre, eles andam o tempo todo interligados, né? Às vezes você precisa de um dado mestre para criar um outro dado mestre, né? E em função daquele dado mestre, você cria o seu dado transacional. Então, estou explicando isso aqui tudo para falar sobre o plano de produção. Quando você cria um plano de alguma coisa, dependendo do ponto de vista, aquilo ali é um dado mestre. Porque você está criando um plano para que seja executado algo. Vou dar exemplo aqui do plano de QM, que eu acho que fica um pouco mais claro. O plano de controle, né, que é o plano que é feito lá em QM, quando você cria o plano de controle, você define quais são os elementos ali que você vai precisar para criar a sua análise, né, dentro de QM ali. Quando você cria um lote de controle, você está consumindo aquele plano de controle. Então, quando você está criando o seu dado transacional ali, que no caso seria onde eu vou fazer os lançamentos da minha inspeção química ali, né, por exemplo, eu estou criando um dado transacional que consumiu um plano anterior, né? O plano de produção é mais ou menos a mesma coisa. Eu crio um plano de produção para que eu tenha uma ordem de produção, certo? O meu dado transacional mais importante ali no fim das contas é a ordem de produção, que vai possibilitar que eu faça apontamentos de produção. Então, deste ponto de vista, ele é um dado mestre.
Por outro lado, ele é um dado transacional porque é algo que acontece, uma outra característica, e por isso eu coloquei aqui embaixo os quadros de características, que depois a gente preenche aqui, é, uma das características do dado mestre é que o dado mestre ele é muito menos alterado, né? Ele é alterado com uma frequência muito mais baixa do que um dado transacional. Dado transacional você está criando ali o tempo todo, você está o tempo inteiro criando ordem de venda, ordem de produção, ordem de manutenção, você está o dia inteiro mexendo nele ali com um volume muito maior. O dado mestre não, né? Ele é mais estático do que o dado transacional, né? O dado transacional ele é bem mais dinâmico, ele muda com muito mais frequência. Desse ponto de vista, o plano de produção já deixa de ser um dado mestre e passa a ser um dado transacional, porque o plano de produção ele é criado com uma certa frequência, né? Um plano mensalmente ali, semanalmente, né? Um plano de manutenção é a mesma coisa, um plano de controle também é parecido lá em QM, tá? Então vejam que dependendo do seu approach, ali, dependendo do ponto de vista, o plano entra para lá ou para cá. Tá? Por isso Porque eu disse também que se eu você sou meio parar para dúbio. pensar, o plano de produção ele pode ser uma saída, por exemplo, igual ali no Customizing, os meninos colocaram o tipo de MRP. O plano de produção pode ser uma saída do MRP, por exemplo, né? Então, assim, Uhum. igual você falou, depende muito do approach ali, do ângulo que você está olhando o negócio, né? Exato. Então o plano de produção fica meio que no meio do caminho aqui. Todos os planos ficam meio que entre as duas colunas aqui, tá? A gente pode classificar como dado transacional ou dado mestre. Como eu disse, em alguns casos são bem claros, outros nem tanto, né? Então a gente vai pegar ele, o plano de produção, vai botar ele Por aqui. em cima da coluna. Eu pensei nisso também. Coluna do meio. Apontamento de produção é um dado transacional? Mesma coisa da entrada de NF e da entrada de estoque aqui, tá? Eles estão no mesmo grupo confuso aqui, mas eu vou deixar, tá? Vou deixar uma turminha separada aqui embaixo aqui. Ordem de venda perfeito. Boletim de medição ok. Contrato de venda ok. Regime especial. Porra, você repelou aqui, hein? Regime especial. Isso aí pega bastante no dia a dia aqui. Sim. Plano de manutenção, mesma coisa dos outros, né? Entra junto com a turma confusa dos planos aqui. Eu vou deixar essa turminha aqui pra cá. Ordem de manutenção tá perfeito, cotação tá perfeito. Tá, então tudo isso, vou deixar os planos aqui. Ô, Jesus. Beleza. E dado mestre, acho que é o que tem menos dúvidas, tá? Acho que tá mais claro aqui a questão dos dados mestres. Então, fornecedor perfeito, materiais perfeitos, clientes perfeitos, depósito, empresa, centro de trabalho, centro de custo, grupo de produto, foi o que eu movi para cá, né? Roteiro, equipamento, plano de manutenção, vai ficar duplicado aqui, deixa eu deletar. Beleza, galera? Tá claro isso aqui? Isso aqui precisa ficar muito confortável para vocês, muito claro. Muito bacana. Bom, faz sentido? Sim. Beleza. Com relação às características aqui, como o nosso tempo já avançou um pouco, eu tô vendo que eu sou muito ruim em planejamento de tempo, mas tudo bem. Assim, sobre as características eu vou comentar e depois eu coloco os stickers aqui, tá? Pra gente manter isso aqui como documentação, porque isso aqui vai ficar, depois a gente, né, pode até voltar aqui em outros, a gente vai voltar aqui em outros momentos e consultar isso aqui, incluir novas coisas aqui e tal, tá? Vocês vão ver que isso aqui vai ter que ser perene, vai ter que ser um negócio que a gente vai andar com a gente, né? Vai andar com a gente ao longo do curso. Exatamente. Então, depois eu coloco as características, mas só para comentar algumas características, eu já falei de algumas, né? O dado mestre aqui, ele tende a ser um dado alterado com menos frequência, né? Que exige um nível de padrão muito mais alto, ou seja, o pessoal da central de cadastro lá, né, o time do Wesley lá, eles estão o tempo todo preocupados em manter padrões, né? Porque isso facilita a vida de todo mundo num processo posterior. Então eles querem sempre manter, eles estão sempre discutindo questões de taxonomia, de padrões de como manter cadastros de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de materiais, cadastro de serviços. E dentro, obviamente, de cada um desses dados mestres, que são os grandes dados mestres, vamos dizer assim, né? Existem outros dados mestrinhos, né? Ali, ou customizers que influenciam naquilo ali. Então, tem muitas coisas que são necessárias para que o time de cadastro consiga manter bem organizado essa questão de dados mestres. E eles se preocupam com esses padrões para que isso esteja organizado da melhor forma possível, senão cada um faz de um jeito, né? Esse, inclusive, é um dos pontos principais ofensores de não se ter uma central de cadastro, né? Cada um faz de um jeito, a CBMM vivia muito isso, né? Na questão de, por exemplo, de cadastro de cliente, né? Vou pegar um exemplo mais prático, mais próximo da minha realidade. Cada uma das subsidiárias, cada um dos escritórios regionais cadastrava os seus clientes.
é uma zona sem fim. Cada um cadastrava de um jeito, cada um usava um tipo de cliente diferente, um preenchia campo que o outro não preenchia. Se o campo não fosse obrigatório, era mala pro campo, o outro já se preocupava em ter um nível de cadastro um pouco melhor. Então, assim, uma zona interminável, né? Quando você cria uma central de cadastro, você centraliza aquilo tudo numa equipe só, que vai estar preocupado em manter esses padrões, além de vários outros benefícios, né, de se ter uma central de cadastro. Então, padrão é uma das coisas que é uma palavra-chave para eles lá dentro de um time de central de cadastro, né? O Wesley me corrige se eu estiver falando besteira aí. Beleza. Então, assim, algumas das características que a gente tem para dado mestre é isso: uma volatilidade mais baixa, uma alterabilidade mais baixa, um padrão mais alto. Que mais que a gente pode falar de características de dado mestre? Ah, tá. Geralmente mantido por uma equipe centralizada, né? Diferente do dado transacional, que é bastante disperso, né? Está espalhado para a empresa inteira. Então, é muita gente fazendo dado transacional e geralmente poucas pessoas fazendo dados mestres, né? Geralmente um time bem enxuto ali. Essas são as melhores práticas, né? Não quer dizer que vai ser assim em toda empresa, mas faz parte dos best practices aí, do que é recomendável pela SAP e por qualquer empresa, né? Na verdade. Dado transacional, então, na contramão disso tudo, né? É um número maior de pessoas mexendo, um volume de dados muito maior do que dado mestre de uma forma geral, né? Se eu for pegar, sei lá, não tem comparação entre o número de ordens de vendas que eu vou ter numa empresa e o número de clientes que eu vou ter numa empresa, né? Eu vou ter geralmente 100 vezes mais ordens de venda, 1000 vezes mais ordens de venda do que cliente, né? É uma questão Vamos meio falar óbvia. assim que é 1 para N, né? Um cliente, você tem N ordens de vendas. Exato. Um fornecedor, você tem N pedidos de compra e por aí vai. Exatamente. Então o volume de dados, né, em dados transacionais é absurdamente maior, né, do que é em dados mestres, né. Depois eu vou voltar, gente, depois eu mesmo vou assistir a gravação aqui, vou colocando esses stickers aqui, tá? Como eu falei, não se preocupem ali para baixo não, que depois eu preencho. E uma característica, então beleza, então essas são algumas das características aí, depois eu vou preencher mais coisas aqui, a gente volta e discute um pouquinho. Então, dados transacionais têm essas características aí. E dentro de Customize, a principal das características esses dois são mantidos por áreas de negócio, né? Dado mestre e dado transacionais são mantidos por áreas de negócio. Customize é mantido pela TI, tá? Então, quem se preocupa em criar tudo isso aqui em cima aqui, não é a área de negócio. Vocês demandam para a TI e geralmente a TI que faz, né? Então, quando vai criar um tipo de material, imagina que bagunça que é se a gente deixar isso aqui na área de negócio, né? Criar um tipo de material quando ela achar que deve. Na central de cadastro já fica mais fácil, né, Wesley? Vocês já têm essa visão de padrão muito mais madura. Mas, sei lá, deixa eu pegar outro exemplo aqui. Grupo de mercadoria mesmo é um bom exemplo. Assim como os outros, se você tiver um bom nível de governança, um bom nível de gestão, é possível que fique sim na área de negócio. Mas se convencionou que faz mais sentido ficar dentro da TI, por uma questão de que depende de request, né? Isso geralmente demanda request, então é uma coisa que realmente tem mais a cara da TI. Nós vamos falar mais de request mais pra frente também, tá? Mas é um objeto que carrega os seus dados ali pelo seu landscape, né? Ou seja, é um dado que vai ser criado no dev, vai passar por qualidade, chegar em produção, seguindo ali uma questão de padrão de testes, Gmood, etc. Tem toda uma governança ali do lado da TI para que isso não vire uma zona, né? Para que o nego não fique fazendo tudo direto em produção ali. Então, é geralmente mantido pela TI por um número muito menor de pessoas. Se o número de pessoas que mexem com dado mestre é pequeno, o número de pessoas que mexem com customizing é menor ainda, né? Precisa ter um nível de governança ainda mais alto e tal. Então a principal das características é essa, geralmente é mantido pelo time de TI, depende de request, né, demanda request, tem um nível de padrão também bem alto. O que mais que a gente pode falar de discussão mais em relação a dados? Acho que é isso, acho que as principais características são essas aí, tá? Tá claro até aqui? Não deu tempo da gente pôr a mão na massa para fazer o custom, mas você ia falar alguma coisa aí, velho? Ótimo. Não é só para o tempo ali, que daqui a pouco cai aí, senão ia cair com você falando. Não, de boa, tô lembrando. Então, beleza. O que vamos fazer na próxima aula, então? O que eu vou me comprometer com vocês na próxima aula? Eu vou preencher essas características aqui, tá? Vou deixar isso aqui mais organizadinho aqui, vou dar um tapa aqui mais ou menos para esse aqui ficar um pouco mais organizado, porque na próxima aula a gente já abre a aula falando sobre esse quadro aqui, recapitulando um pouquinho aqui, até porque por causa do pessoal que saiu, né? Então a gente dá uma recapitulada rápida, passa por essas características aqui que eu acabei de citar, e começa a fazer, então a gente vai fazer alguns exercícios customizing lá na SAP. Era isso que eu
tava empolgado que eu falei com vocês aí, porque agora a gente vai começar realmente, vai ser a primeira aula onde a gente vai colocar a mão na massa do lado funcional da coisa, né? Na aula passada foi um negócio mais que tinha mais a ver com a área de negócio e com o dia a dia de vocês. Agora não. Agora a gente realmente vai começar a fazer uma coisa que não tem a ver com o dia a dia de vocês, não é algo que vocês estão habituados a ver. Eu digo vocês assim, né? Gu, meu irmão e Wesley, a galera que tá no dia a dia da SAP, que vocês não estão acostumados a fazer no dia a dia, tá? Então agora a coisa vai começar a ficar divertida. A gente vai fazer uns exercícios de. A gente vai criar um grupo de mercadoria e um catálogo de nota lá de PM para eu mostrar algumas diferenças para vocês, algumas coisas que é feito lá na S-Pro. Beleza? Então na próxima aula a gente revisa esse quadro e já começa a meter a mão na S-Pro, além dos itens que eu deixei para trás aqui, que não deu tempo da gente falar. Show de bola, Cabralzinho. Beleza. É nóis? Beleza. É Nossa, nóis. frita. Beijo. Nos vemos no próximo sábado, então. Valeu pelo tempo de vocês aí. Obrigado. Valeu, gente. Alô, Valeu, turma. até mais. Abraço. Obrigado. Abraço, Mais. tchau. Valeu.